Shalom a todos vocês, mais uma vez, nesse canal Walter. Eu quero dar continuação ao anterior vídeo, no livro de Yohanan, chamado de João, que é o capítulo 17, e o versículo 3, que nós vamos lembrar que nós temos lido no anterior, e a vida eterna é esta: que conheça a ti só, por único Elohim verdadeiro, e a Yahushua, Meshiach, a quem enviaste. Exato, amigo. Yahushua falou que a vida eterna é conhecer Yahweh, o único Elohim verdadeiro. Conhecer é uma forma de esclarecimento daquilo que você não conheceu. Conhecer é começar. Daí para frente, observando, tendo contato, tendo relação em estar junto, seguindo a Yahweh, compreendendo palavra por palavra falada por ele, conhecendo as coisas daquilo que ele criou, conhecendo a origem das coisas existentes que nós já conhecemos, conhecer o seu feito de todas as obras criadas, e até mesmo conhecendo a imagem e a semelhança dele. O homem ficou totalmente esquecido. O homem ficou sem conhecer a sua origem. Na realidade, o homem ficou morto. O homem está morto. Quando não tem conhecimento da sua origem, do que se passou anterior, daquilo que ele criou. Então, se você não conseguir lembrar da origem sua, da onde que você passou a existir, então você está no esquecimento. E quando está no esquecimento, claro que dá para entender que você morreu. E sendo morto, você é cadáver. Como cadáver, não dá para lembrar do que passou quando você estava vivo. Isso está real
Então, na verdade, você é morto. Mas, quando o Criador dá oportunidade para você se despertar do sono da morte, então você começa a respirar outra vez, conhecendo agora o anterior, que você viveu antes e você se apagou. Não tem lembrança do que aconteceu com você. Então, conhecer é fazer com que você passe daí para frente, sabendo a sua origem, da onde que você começou. Então, isso daí foi o que a Ruxa veio para fazer. E a Ruxa veio ao mundo para despertar os mortos, que estavam mortos, sem esperança, sem nada, vazio. E a Ruxa então despertou com a sua presença. Só quem pode fazer isso só Iá. Só Ele que pode ressuscitar morto. Quem morreu não tem domínio, não tem poder, não tem virtude, está morto. Mas Iarro ressuscita mortos. Então nós, se não conhecemos Iarro, estamos mortos. Mas a partir do momento que você passa a compreender, você já está começando a respirar. Você estava morto e agora você já está começando a entrar em ação. E você já começa a ouvir e começa a abrir os olhos para entender. É isso. E a Ruxa veio para despertar os mortos. Se você estava morto e não podia ouvir, e a partir desse momento você está ouvindo, então você já está entendendo. Quando você passa a entender, então as coisas já começam a ser reveladas, os mistérios de tudo isso. E só quem pode fazer isso só Iarro. E ele fez isso através de Yahushua, por meio de Yahushua, o Filho do Homem. Então você vê aí por que Yahushua se apresentou desta forma e falando que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Elohim verdadeiro. Você passa a ter vida. E aí então você já está começando a entrar em ação. Começou a lembrar do seu passado, a sua existência, que você já viveu. Então você vai saber a sua origem. Da onde que você veio? Você veio de Yahweh, o Criador que criou todas as coisas. Agora você vai passar a conhecer Ele pelo nome. E sabendo quem é Ele pelo nome, então você já começou a bolar isso na mente. Você vai lembrar, eu estava morto.
Eu não conseguia lembrar que eu estava antes com ele, que eu já era existente alguns anos atrás, e eu estava morto, e agora estou vivo. Estou lembrando da onde que é a minha origem. Eu sou de Yarro, foi ele que me fez. Aí você vai começar a lembrar, ele é meu pai. Foi ele que me criou. Se você já está começando a entender, então comece a agradecer o Criador, porque ele te ressuscitou. Fez você acordar do sono pesado da morte. E agora você está ouvindo ele. Você está sentindo ele. Você está vendo a sua personagem. Ele é agora através de Yahushua. Agora você pode falar assim, Yahushua. Yahushua, meu Criador, meu Salvador, me salvou da morte, acordei. Yahushua é esse aí, representante de Yahweh. Ele veio para representar Yahweh na pessoa do Filho do Homem. Agora, o Verbo fez carne em Yahushua e falando por boca dele. E o Verbo falando com o Pai e agradecendo. Porque ele estava terminando o trabalho de Yahweh aqui na terra. E aqueles que estavam ficando para trás iam se encontrar com ele depois, quando ele se cumprir tudo o que ele disse para ele fazer. Vai se encontrar com Yahushua de novo, na vida eterna. E aí então se uniu a ele outra vez, e Yahushua continuou sendo o nosso cabeça, nosso líder. Então você vê aí, Yahushua representando de Yahweh. E ele falou a verdade. E ele repetindo as palavras, no caso, reconhecendo Yahweh como seu único Elohim verdadeiro. E a Yahushua Meshiach, a quem enviaste. Então você tem que entender que Yahushua é o representante de Yahweh, e ele é o Meshiach de Yahweh, é o ungido de Yahweh, o representante de Yahweh, e é o nosso rei, nosso governante. Você tem que entender que ele é o seu líder, cabeça, o seu rei. Isso significa vida eterna, quando você se une às mesmas mentes, o mesmo entendimento, a mesma compreensão. Porque uma está junto com a outra. Acreditar, ou crer, ou conhecer o único Elohim verdadeiro. E aí reconhecer Yahushua, o Meshiach,
o ungido de Yahweh, que é o representante. Você não pode perder nenhuma nem outra. Você tem que lembrar. Yahweh é o único Elohim verdadeiro. O Yahweh. Yahushua é o Messias de Yahweh. É o Messias de Yahweh. É o ungido de Yahweh. É o representante nosso. É o nosso líder, cabeça, nosso rei aqui na terra. O governo de Yahushua vai continuar. Ele é o primeiro homem. E vai continuar reinando. Aquilo que o Criador fez, ele não tira. Se o Criador criou o primeiro homem e colocou ele como cabeça da humanidade, agora ele volta para o seu lugar de novo. Começa lá, governando de novo o mundo inteiro. Continua ele como rei de Yahweh, o cabeça, representante da humanidade, o Filho do Homem, Yahushua. Então Yahweh tornou a juntar esse povo que estava afastado dele, por meio de Yahushua. Ele está unificando essas pessoas que estavam separadas, porque estavam mortos. E agora aqueles que vão começar a entender o domínio de Yahweh, que é o Criador de todas as coisas. E seu líder, o cabeça, que ele colocou para governar o homem, que é Yahushua, então você está com ele. E ele está com você. Você passou a ser um com ele, e ele passou a ser você. Está todos juntos. Todos estão unidos outra vez, por meio de Yahushua. Então é isso que temos que entender. Ora, isso não temos nenhuma outra solução de entender. Porque tudo que o Criador fez dura para sempre. Se ele fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, a imagem de Yahweh não pode morrer. Então, ele ressuscita os mortos. Aquele que estava morto passou a viver outra vez. Porque o homem não pode morrer, foi criatura dele, é criado por ele. Será desfeito assim aqueles que é contra ele, aqueles que não querem viver. Esse será desfeito para sempre e nunca mais vai existir. Mas os dele ele acorda. Foi para isso que Yahushua veio, para acordar os mortos que estavam mortos, ressuscitar os mortos que morreram por erro, por ter errado contra o Criador. Mas agora ele trouxe de volta com a vida, por meio de Yahushua. Então Yahushua morreu, mas foi ressuscitado, para que nós todos estejamos nele também. O que nós fizemos de erro no passado, tudo isso se acabará para sempre. Desde agora, desde o dia que quando você passou a entender que Yahweh é o único Elohim verdadeiro. Yahushua é o seu líder, é o cabeça, é o chefe que Yahweh colocou para governar os seus filhos. Então, quando você passou a acreditar, então quando o Yahushua morreu e ressuscitou dentro dos mortos, você também morreu, ressuscitou dentro dos mortos. Você agora é um morto-vivo, até que o seu corpo seja transformado. Quando vier a transformação do seu corpo físico, que é semelhante ao pecado, aí passa a receber um corpo puro, limpo, sem contaminação, e é para sempre.
Enquanto nós estamos ainda na terra, estamos correndo risco, porque ainda estamos nesta terra. Mas quando nós terminar nossas carreiras, que morremos, então ressuscitamos para sempre, para nunca mais morrer. E é um corpo glorificado, um corpo honrado, igual o corpo de Yahusha. É isso que Yahusha ensinou. Ninguém está perdido quando morre, quando passa, chega os seus dias final, aqui na história. Porque ainda que você morrer, como Yahusha diz, mas nenhum fio dos seus cabelos será perdido ou esquecido, porque todos vão ressuscitar junto. O homem vai ressuscitar completamente um homem normal, mas um homem transformado, um homem purificado, porque o corpo que perdeu já foi destruído para sempre, mas levantou um corpo puro e sadio, sem contaminação nenhuma. É isso que Yahusha ensinou. E o que ele falou, eu acredito que é verdade. Senão eu nem estaria aqui ensinando, porque eu vou ensinar uma coisa que eu não creio. Peraí, eu ensino que há uma ressurreição para os justos, primeiro, e depois a segunda para acerto de conta dos ímpios, para aqueles que não quiseram conhecer Yahweh como seu único Yahweh verdadeiro. E também Yahusha. Da primeira ele vem para levar a sua congregação. E depois, quando ele voltar para acertar as contas com aqueles que fizeram só o mal em cima da terra, pegará todos de surpresa. Aqueles que não acreditam, aqueles que acham que Yahweh não existe, aqueles que achou que era tudo mentira, porque eles estão mortos. Os mortos não escutam, os mortos não ouvem. Então por isso que eles não conhecem Yahweh e nem querem conhecer. Mas somos felizes por ele ter escolhido nós, que acreditamos nele. Somos felizes. Enquanto aqueles não creem, nós estamos crendo. Nós temos que agradecer por ele ter escolhido nós da salvação. Você que está ouvindo, se você está de acordo com o que Yahusha ensinou, que Yahweh é o único e fora dele não existe outro, e que seu filho Yahusha é o rei, é o nosso cabeça, é o nosso chefe, e confiar nele e praticar o que ele ensinou, acreditando que ele morreu e ressuscitou entre os mortos, confiando nele por completo, fazendo seus trabalhos e obediência a ele, você pode ser este escolhido, como todos os apóstolos foram escolhidos. E os discípulos da época, que creram, morreram crendo em Yahusha. Você pode ser um desses. Mas para isso você tem que reconhecer que ele é o único, não tem outro fora dele. E o nome dele é esse. Nós chamamos ele de Yahusha, porque o nome de Yahusha, deste Yahweh, é o nome de Yahweh, que é o seu pai. Então você chamando ele de Yahusha, você está chamando do pai, pelo nome do pai, porque o nome do pai é Yahushua, é o Salvador.
é aquele que liberta, aquele que ressuscita morto, aquele que pode dar vida, aquele que sustenta todas as coisas, os céus e a terra. Então não há outro Salvador. Somente Ele, Yahweh, é o Salvador. Ele estava na pessoa do homem, o Filho do homem, reconciliando consigo mesmo o mundo daqueles que creem. Os que não creem, está fora. Mas aquele que acredita que é verdade, então pode ser purificado também. Isso vai depender de cada pessoa que assim aceitar esse comando de Yahweh. Você será feliz. Mas só quem pode fazer isso é aqueles que estão vivos. Aqueles que vê, aqueles que podem perceber, aqueles que entendem. E só esses quem pode se salvar. Porque o incrédulo não vai poder entrar nessa. Porque o seu reino é o reino da morte. E como reino da morte, ele já está perdido, ele não vai entender mesmo. Está morto, não consegue ver nada. Isso daí é só para quem é crente, só para os que crêem. Se você é um crente, você acredita, então você está de parabéns. É só continuar, permanecer até o fim e fazendo as vontades dele que ele determinou, mostrando os 10 mandamentos e mais a purificação de alguns fatos que o homem está viciado em outras coisas. Mas conhecendo ele, ele passa a te conhecer e te liberta você de tudo aquilo que não é do agrado dele. Te purifica você por completo, você se torna uma criatura limpa e pura e apta para o reino celestial. Mas depende de você que está ouvindo. As palavras que Yahushua falou foi verdade. Yahushua falou que nas orações dele, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Era teus, e tu nos deste, e guardar a tua palavra. Aqueles que acreditaram nele se tornaram um com ele. Porque eles passaram a crer, se uniu a Yahushua e também a Yahweh, o Pai. E ainda ele falou, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai, Kadosh, puro, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um assim como nós. Então, você vê aí, que conhecer o nome de Yahweh é isso. Saber os feitos que ele fez, a obra que ele fez. E você chamando ele por nome de Yahweh, você já sabe quem é ele. E quando você passa a saber quem é ele, aí você começa a praticar os seus mandamentos. E ele continua sabendo quem é você. Você está vivo, e entende as coisas, e aceita. E aí então você pode se unir com ele desta forma, quando você está de acordo com ele. É o seu filho,
vivo, que estava morto e agora está vivo, ressuscitou dentre dos mortos. Agora você passou a reconhecer Yahweh, e Yahweh também te conhece, você sabe que você é dele. Aí você vê. E ainda mais, estando eu com ele no mundo, com eles no mundo, guardamos em teu nome, que tem guardado aqueles que tu me deste. Aí que está. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, e tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Os filhos dele continuam vivos, porque está guardado por Yahweh, protegido de toda corrupção que tem. Sustenta ele com a fé, faz com que ele permanece vivo, que nada nesse mundo faz ele voltar atrás. Por esse motivo, então, está conservado, protegido por Yahushua. Todo o tempo que Yahushua estava com seus discípulos ensinando, continuava ensinando e alertando, animando, incentivando a permanência na fé. Yahushua era zeloso e ainda continua sendo zeloso com aqueles que passam a crer. Ele cuida de você quando você passar a crer. Mas você pode continuar insistindo se você não creu, mas continua se esforçando, examinando, e você vai conseguir entender. Se você não entendeu até agora algumas palavras que foi dita, você continua assistindo esses vídeos, que vai ser sempre assim. E você pode entender depois, se não conseguir entender agora, você pode entender depois. Yahushua é o mesmo do passado e é o mesmo que está ensinando hoje, através dos mensageiros que ele colocou para ensinar esta verdade. Por isso então ele disse ainda mais: e eu lhe fiz conhecer o teu nome. Ele eu farei conhecer, mas para que o amor com que me ama, que tens amado, estes neles eu, o amor que têm amado, esteja neles, e eu neles esteja. Então você vê que Yahushua continua ainda vivo, porque ele morreu, mas ressuscitou. Está conosco presente todos os dias para ajudar nós na nossa fraqueza, sustentando, protegendo. E ele não deixa que nós voltamos atrás daquilo que nós já conhecemos. Por isso ele protege aqueles que já conhecem ele. Você continua a meditando, porque Yahushua está vivo de verdade.
Quando você passar a conhecer de verdade, você vai saber que Ele está vivo, está com você, está presente. Como eu posso dizer para você que conheço. E não tem dúvida nenhuma com respeito a Ele. Eu sei que Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo. E me renova todos os dias. E eu sempre estou animado, porque Ele está me sustentando com esse ânimo. Pode sustentar aqueles que estão lutando pela sua própria vida, para a salvação, se você confiar nele. Ele é bom. Só você lutar, está sempre lutando. Ele está vendo sua vontade. Não desiste. Continua assistindo no meu vídeo. Você vai encontrar muitas coisas que vai ser falado. E você pode entender os ensinamentos que a Ruxa ensinou através das meditações comigo. Foi isso que ele ensinou. Ele disse ainda: eu dei a glória que me deste. Eu dei a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos. Deu a honra, cumprindo elas, fazendo a vontade de Alma. Então Yahushua fez isso, honrou o Pai, cumprindo os seus mandamentos, para que nós, por meio dele, possamos fazer a mesma coisa. E se nós continuarmos fazendo a mesma coisa, seremos livres de todas as maldades que tem desse mundo e vamos viver com Yahushua para sempre. Porque Ele é bom. Ele deu a sua própria vida para resgatar a nossa, que estava perdida e morta pelos erros cometidos. Ele fez isso gratuitamente, sem exigir de você nada, mas somente você confiar nele. Só isso que Ele quer, que você confie nele. Ainda ele disse ainda: por eles me purifico a mim mesmo, para que também eles sejam purificados na verdade. Você já viu tanto amor como esse, de alguém se sacrificar para outras pessoas? É um amor muito grande que a tinha, santificando, purificando, para que você possa salvar a sua alma, a sua vida, fazendo que você seja vivo outra vez. Deixou de viver, mas Ele veio restaurar a vida de novo que estava fora do corpo. O primeiro homem errou, e a ordem do Criador foi essa: certamente morrerá se comer desse fruto. Morreu. Viveu 930 anos. Agora o seu Uruá estava vivo, estava em ar. E agora, com esta renovação por meio do homem e a Ruxa, o Verbo estava nele restaurando o homem outra vez, trazendo de volta a vida que separou do corpo. Através dele, da purificação dele. E a Ruxa se purificando a si mesmo, para poder purificar todos nós que estavam contaminados.
Um amor muito grande. Foi isso que Yahweh fez. Mas lembra que o homem não pode fazer isso sozinho, sem a ajuda de Yahweh. Yahweh fez tudo isso porque o verbo de Yahweh estava nele. E o verbo estava cumprindo as ordens de Yahweh na pessoa do Filho do Homem, purificando o homem, reconciliando consigo a humanidade através daquele corpo humano que é morto, mortal, um corpo mortal. A descendência de Yahusha como humano é uma linhagem de homem mortal, um homem que errou. E então ali, neste corpo do Filho do Homem, o verbo de Yahweh estava reconciliando outra vez a humanidade através desse corpo do Filho do Homem. Então veja que há uma diferença aí. O Filho do Homem mortal, nascido de mulher, e Filho do Homem. E o verbo que estava lá no começo do mundo, renovou, estando nesta pessoa do Filho do Homem, reconciliando consigo mesmo a humanidade do mundo todo, em uma só pessoa do Filho do Homem. Mas lembre que é o verbo de Yahweh quem está purificando, na pessoa do Filho do Homem. Só Yahweh pode fazer isso. O homem natural não pode fazer isso, que não tem condição do homem natural perdoar pecados, salvar ninguém. Mas com o verbo de Yahweh, sim. Que é o verbo de Yahweh que fez todas as coisas. E por meio do verbo também está restaurando, sem cobrar nada, de graça. Só você passar a confiar nele e acreditando nele. Você já é um homem perdoado e restaurado, purificado, por você confiar em Yahusha e confiar em Yahweh. Só basta isso. Confia em Yahweh, que é o nosso Pai eterno. E no seu verbo, Yahusha, que o Criador enviou na pessoa de um corpo humano, que nós conhecemos, que ele tem pai e mãe, filho de Yahusef e Miriam. Foi assim que o Criador reconciliou consigo mesmo a humanidade. Se você acreditar, se você confiar, eu lhe dei a glória, foi o que ele disse, que a mim me deste para que seja um como nós somos, em união. Você vê que o verbo de Yahweh estava falando da pessoa de Yahweh, do Filho do Homem. Ele era honrado e ainda continua sendo honrado. E ele revelou Yahweh através dele, do verbo através dele, por meio do Filho do Homem. Isso não tem nada a ver com trindade e nem dualidade. Estão tratando de verbo, de palavra, voz, numa pessoa humana. Yahusha.
o Filho do Homem, recebeu um nome do Eterno. Só assim que é reconhecido por meio das obras praticadas através desse homem. Porque o homem é de carne e osso, o homem só entende se vê as coisas com seus próprios olhos. E Yahushua fez isso para que todos conhecessem Yahweh através do seu cumprimento, da obediência, como Filho do Homem aqui na terra. Você vê nas obras que ele fez, então você estava entendendo quem é Yahweh. Yahweh é isso. É aquilo que Yahushua fez para revelar a Yahweh. Pessoalmente, curando enfermos, ressuscitando os mortos, ensinando a palavra, praticando ela, mostrando-nos a realidade praticada, não só em palavras, mas em atos, cumprindo ela em obediência. Ainda mais ele diz: Pai, aquele que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que veja a minha glória que me deste, porque tu me amado antes da criação do mundo. Pode ver que Yahushua estava lá, o verbo de Yahweh. E o Pai já tinha amado ele antes da fundação do mundo. Estava bem mais primeiro ainda do que o homem. O verbo de Yahweh. E nós também viemos junto com ele. Porque nós fazemos parte da vida que é Yahweh. Nós estávamos em Yahweh. A vida, todas elas procedem de uma mesma pessoa. Procede de Yahweh. Todas as vidas estão ligadas a Yahweh. Todas as vidas estão em Yahweh. Nós viemos todos de lá. Agora Yahweh está unificando todas essas pessoas que estavam nele outra vez, que morreram por ter participado do erro, se contaminando. Mas ele está restaurando tudo de novo, por meio de um homem, filho de José e Miriam, através do cumprimento dela. E só quem pode fazer só Yahweh. Somente Yahweh pode fazer. Ele veio cumprindo ela na pessoa humana, do filho de José e Miriam. Aqui, meus queridos amigos que estão assistindo esse vídeo, eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha entendido tudo isso e permaneça naquilo que foi meditado. Mas mesmo que você não tenha entendido, continue assistindo meus vídeos. Você vai entender que o Criador, que fez todas as coisas, te proteja e ajude você a entender as coisas espirituais. Porque é difícil quando a pessoa não dá o primeiro passo, mas se você viu a primeira, você pode ver a segunda, a terceira e continua. E você vai entender. Que o Criador te ajude e proteja você. Até o próximo vídeo. Na paz de Yahushua. Shalom.